Sharon Stone, a eterna deslumbrante, femme fatale. Faz 67 anos. O que aconteceu com ela? A icônica Sharon Stone, a indiscutível femme fatale de Hollywood, acaba de celebrar seus 67 anos. Mas a verdadeira notícia, o que vai te deixar sem fôlego, é a sua aparência atual. Prepare-se para uma viagem surpreendente no tempo, porque a transformação desta estrela é simplesmente incrível. Como ela conseguiu desafiar o tempo e que revelação impactante ela compartilhou recentemente com o mundo. Continue lendo, porque garantimos que você não vai querer perder nenhum detalhe desta história. Você acha que Sharon Stone ainda é um dos ícones mais bonitos de Hollywood? Comente abaixo com um sim ou um não. Das sombras da infância aos reflexos de Hollywood. Uma jornada inesperada. Antes de se tornar o farol deslumbrante que ilumina o tapete vermelho, a vida de Sharon Stone foi marcada por uma série de desafios que forjaram seu espírito indomável. Sua educação, apesar de um intelecto prodigioso, foi um calvário social. Nos corredores da escola, onde brilhava academicamente, ela era uma pária. Seus colegas, cruéis e míopes, a viam como o patinho feio, uma figura desajeitada que não se encaixava nos estreitos cânones de beleza da época. Ninguém desejava sua companhia. Sua aparência era, para eles, uma barreira intransponível. Mas o destino caprichoso e muitas vezes cruel lhe reservava outra prova. Aos 14 anos, um instante de horror a marcou para sempre. Enquanto andava a cavalo, um sobressalto brusco derrubou a jovem Sharon da sela. O cavalo, descontrolado, enroscou-se em um varal, causando uma queda que lhe deixou uma grave lesão no pescoço. A dor, uma companheira constante durante anos, a lembraria diariamente da fragilidade da vida. No entanto, em meio a essas cicatrizes físicas e emocionais, a determinação de Sharon ardia com mais força. A fuga de Midville. Quando a beleza se tornou um passaporte. Aos 15 anos, um feito acadêmico extraordinário lhe valeu uma graduação antecipada e uma bolsa para a prestigiada Universidade de Edimburgo. Mas ao pisar no campus, uma revelação brutal a atingiu. Ela não se encaixava ali. Sentia-se prisioneira de uma vida sem escapatória, um futuro previsível que a asfixiava. Foi então que Sharon Stone, com uma clareza deslumbrante, compreendeu que, se quisesse reescrever seu destino, deveria escapar de Midville. Mas as oportunidades, como bem sabia, não surgem sozinhas. Elas são criadas, perseguidas, conquistadas. O primeiro ponto de virada, irônico e fundamental, foi um concurso de beleza. Sharon, que nunca havia se considerado uma garota de concurso, inscreveu-se em uma competição local, impulsionada pelo apoio inabalável de sua família e amigos. Ela não nutria grandes esperanças, mas para a surpresa de todos, e a sua própria, ela ganhou. Aquele título, muito mais do que uma simples faixa sem valor, era seu bilhete de saída daquela pequena cidade. Pouco depois, um convite para trabalhar como modelo em Nova York a catapultou para um mundo completamente novo. Das passarelas ao palco, uma modelo que ansiava falar. A indústria da moda, como Sharon logo descobriu, era um terreno implacável. Ela se juntou à prestigiada agência Ford e desfilou em inúmeras revistas, mas a experiência, apesar do glamour aparente, não atendeu às suas expectativas. Parada diante da câmera, vestindo trajes deslumbrantes, posando sem falar, sem expressar sentimentos, ela se sentia vazia. Não queria ser apenas um manequim, ansiava por mais. A atuação se tornou seu novo e obsessivo objetivo. Mas Hollywood, implacável e muitas vezes cego para o potencial, não abriu suas portas imediatamente. As rejeições se acumulavam a cada audição. Diziam-lhe que ela não era sedutora o suficiente, que lhe faltava o ardente apelo que se exigia de uma atriz principal. Os cineastas da época a viam como uma garota do interior,
com traços afiados, sem a suavidade necessária para ser uma beleza da tela grande. Mas se Hollywood a desprezasse por isso, ela encontraria outra forma de provar seu valor, de deixar sua marca. A virada mestra, como uma femme fatale, redefiniu o cinema e seu próprio destino. Sua primeira incursão no cinema veio em 1980, com um pequeno papel em Memórias, Stardust Memories, de Woody Allen. Foi uma aparição breve, sem falas, quase imperceptível, mas, para Sharon, foi um ponto de virada. Ela havia conseguido entrar no negócio que sempre sonhou. Nos anos seguintes, continuou buscando oportunidades em filmes como Bênção Mortal, Deadly Blessing, e Diferenças Irreconciliáveis, Irreconcilable Differences. Apesar de compartilhar a tela com grandes nomes, ela continuava sendo uma figura discreta no vasto universo do espetáculo. Sharon Stone. O ano que mudou tudo em 1992. Mas o ano de 1992 marcou um antes e um depois na vida de Sharon Stone, de uma forma que nem ela mesma poderia ter imaginado. O filme Instinto Selvagem a catapultou de atriz de nível médio para um ícone global, uma estrela de Hollywood da noite para o dia. Quando ela encarnou Catherine Tremell, uma mulher fascinante, intrigante e astuta, o mundo inteiro se rendeu a seus pés. De ser uma atriz pouco conhecida, Sharon se tornou um símbolo sexual mundial em um piscar de olhos. A cena que chocou o mundo, que gerou um terremoto cultural, não continha uma reviravolta narrativa surpreendente nem um discurso incendiário. Foi simplesmente a cena do cruzar de pernas mais polêmica da história do cinema. Catherine Tremell, sentada com uma calma perturbadora em uma estreita sala de interrogatórios, em frente a um esquadrão de policiais que tentavam incriminá-la, esquivou suas perguntas com olhos penetrantes e um sorriso desafiador, transformando o interrogatório em uma acalorada guerra de inteligência. O momento que se desviou do roteiro, o instante que incendiou Hollywood, foi quando Sharon Stone, com uma despreocupação assombrosa, levantou a perna e a cruzou na direção contrária. A tomada durou apenas alguns segundos, mas foi reproduzida incansavelmente, tornando-se um dos momentos mais comentados da história do cinema. Posteriormente, uma pesquisa da BBC a classificou como o cruzar de pernas mais sexy do cinema. O nome de Sharon Stone se tornou viral da noite para o dia. A atriz revelou mais tarde que, antes da filmagem, o diretor Paul Verhoeven havia pedido que ela tirasse a calcinha, argumentando que o tecido branco refletia a luz de forma estranha na câmera. Ele garantiu que apenas seria visto um vislumbre do reflexo da luz, uma promessa que, como bem sabemos, se revelaria de forma muito mais impactante na tela. O segredo do plano censurado: traição ou estratégia genial? O que aconteceu depois da famosa cena de Instinto Selvagem é um capítulo que continua gerando controvérsia e especulação nos anais de Hollywood. Sharon Stone confiou cegamente no diretor Paul Verhoeven, quando este lhe garantiu que, ao filmar o controverso cruzar de pernas, nada explícito seria mostrado. No entanto, a verdade se revelou de forma brutal e desconcertante. Quando a projeção de teste foi realizada, a atriz ficou completamente atordoada. A cena, projetada na tela grande, mostrava muito mais do que lhe haviam feito crer. Com uma sensação de traição profunda, Sharon Stone esbofeteou Verhoeven em plena projeção e, imediatamente, pegou seu telefone para contatar seu advogado, exigindo que a sequência fosse eliminada do filme. Mas essa supressão nunca ocorreu. O diretor, com uma firmeza inabalável, argumentou que a tomada era contratualmente permitida e que o filme não podia ser modificado. Paul Verhoeven, por sua vez, refutou posteriormente todas as acusações de engano, afirmando com veemência que Sharon Stone estava plenamente consciente do que estava acontecendo durante toda a filmagem.
Apenas os envolvidos diretamente conhecem a verdade completa do que aconteceu nos bastidores. O que é inegável, independentemente de Sharon ter consentido ou não, é que aquela cena se tornou o acontecimento que definiu sua carreira e, ao mesmo tempo, projetou uma sombra da qual, talvez, ela nunca pôde se libertar completamente. Além do sex symbol, a luta de Sharon Stone para ser levada a sério. Apesar da fama meteórica que Instinto Selvagem lhe concedeu, Sharon Stone logo percebeu uma dura realidade. Hollywood a rotulava, a via unicamente através de uma lente, como um mero símbolo sexual. Consciente de que, se quisesse ser considerada uma atriz séria, deveria forjar suas próprias oportunidades, ela começou uma busca incansável por papéis que oferecessem maior complexidade pessoal. Papéis que exigissem algo mais do que simples sedução e beleza física. Foi então que chegou Cassino, o filme que lhe rendeu sua primeira e merecida indicação ao Oscar. Em Cassino, Sharon interpretou Ginger McKenna, uma mulher tão atraente quanto trágica, uma personagem que não se baseava unicamente nas aparências. Este papel exigia uma profundidade emocional imensa, uma sutileza psicológica complexa e uma autêntica capacidade interpretativa. Finalmente, Hollywood teve que admitir o inegável. Sharon Stone era muito mais do que um rosto bonito. Ela possuía um talento genuíno e habilidades de atuação comprováveis. Sharon Stone, além do símbolo sexual e os capítulos de sua vida amorosa. Para se libertar completamente da imagem onipresente de símbolo sexual, Sharon Stone precisava de mais do que apenas um filme. Lovelace marcou outro ponto de virada crucial em sua carreira. Aqui, ela interpretou a mãe dura e antipática de Linda Lovelace, um papel diametralmente oposto à sedutora Catherine Tremell. Longe dos magníficos vestidos e dos olhares sedutores, Sharon Stone apareceu na tela como uma pessoa completamente diferente, endurecida, fria e severa. Com essa audaciosa escolha, ela demonstrou sua capacidade camaleônica de mergulhar em qualquer personagem. Ela continuou a se desafiar na televisão, encarnando em Lei e Ordem uma promotora firme e decidida, abandonando o personagem atraente que assombrou sua carreira por anos. Entre o amor e a ambição, os casamentos e desamores de uma estrela. A carreira de Sharon Stone continuou ascendendo, mas outros marcos cruciais em sua vida pessoal também surgiram, como o casamento. Em 18 de agosto de 1984, ela se casou com Michael Greenberg, um popular produtor de televisão. Eles se conheceram no set de The Vegas Strip War, onde Greenberg era produtor e Sharon a protagonista. A amizade deles floresceu rapidamente e, finalmente, decidiram dar o passo e se casar. À primeira vista, eles pareciam o casal ideal. Duas pessoas que trabalhavam no mesmo campo e compartilhavam objetivos semelhantes. No entanto, o brilho e as exigências de Hollywood alteraram tudo. Em 20 de janeiro de 1987, eles encerraram 3 anos de relacionamento. Embora o casamento tivesse terminado, o divórcio levou mais 3 anos para ser formalizado, arrastando-se no tempo. A causa específica da separação nunca foi revelada publicamente, embora muitos suspeitassem que Sharon Stone, cuja carreira avançava a passos largos, não estava disposta a se prender à vida conjugal. Michael Greenberg era um produtor de destaque, com sucessos em seu currículo como as populares séries MacGyver e Stargate SG-1. No entanto, à medida que a popularidade de Sharon continuava a subir em Hollywood, a distância entre suas profissões pode ter se acentuado irremediavelmente. Circulavam rumores de que Sharon dava mais importância aos seus objetivos profissionais do que ao seu casamento e que, quando surgiam grandes oportunidades, ela se recusava a deixar que algo atrapalhasse seu caminho. Após o divórcio, Greenberg seguiu em frente com sua vida e trabalho, chegando a namorar Nick Smoke e tendo 2 filhos em comum. Enquanto isso,
Sharon seguiu seu próprio caminho, repleto de inesperados giros emocionais e relações complexas. O romance que terminou em pesadelo, a revelação mais crua de Sharon Stone. Em 1992, enquanto Instinto Selvagem a catapultava ao topo do sucesso, Sharon Stone iniciou um novo e apaixonado romance com o artista de música country Dwight Yoakam, uma belíssima atriz de Hollywood e um rústico guitarrista do Oeste. A união deles foi um sucesso midiático instantâneo, uma capa de revista garantida. Eles fizeram uma entrada espetacular juntos no Oscar de 1992, com Sharon elegantemente vestida de veludo azul e Dwight usando seu icônico chapéu de cowboy. Mas por trás do brilho e do glamour, o relacionamento deles desmoronou com uma rapidez assombrosa, tornando-se um dos piores pesares de Sharon Stone. Ninguém sabe o que atraiu Sharon a Dwight a princípio, mas muitas fontes afirmam que o romance se transformou rapidamente em um autêntico pesadelo. Rumores diziam que Sharon era excessivamente ciumenta e controladora, o que fazia Dwight se sentir sufocado. Embora nenhum deles tenha corroborado oficialmente essas afirmações, a realidade era evidente. Eles se separaram em meio à tensão, sem rodeios. Anos depois, ao refletir sobre o relacionamento, Sharon Stone não fez o menor esforço para disfarçar seu desgosto. Uma vez ela sentenciou: "Namorar Dwight foi o pior erro da minha vida. Beijar Dwight foi como comer um sanduíche de lama. A dureza de uma desilusão pública." A franqueza de Sharon Stone não tem limites, e em uma ocasião, ao ser interrogada sobre sua experiência amorosa com Dwight Yoakam, ela lançou um comentário tão cru quanto inesquecível. "Beijar Dwight foi como comer um sanduíche de lama. Não foi uma brincadeira casual, nem um deslize. Foi uma declaração oficial, feita com toda a intenção, durante uma entrevista em 1995 ao Orlando Sentinel." Quando perguntada se realmente havia comparado o beijo de Dwight com um sanduíche sujo, Sharon não hesitou um instante. "Sim, sim, sim", eu disse. Aquele comentário, por si só, revelou a profundidade de sua dor e seu visceral repúdio àquela conexão. Dwight Yoakam, por sua vez, optou por um silêncio sepulcral quando questionado sobre Sharon em um artigo do Los Angeles Times. Sua única reação, concisa e desprovida de emoção, foi: "Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 5 anos e estava emocionalmente desajeitado. Saímos juntos." Uma resposta breve e impessoal, como se o relacionamento não tivesse importância, sem explicações nem o menor vestígio de afeto. Embora nenhum dos dois tenha revelado abertamente as verdadeiras razões do rompimento, suas emoções, ou a falta delas, deixaram uma coisa clara. Ambos queriam deixar esse capítulo para trás o mais rápido possível. Sharon Stone. O capítulo atual e os turbulentos romances do passado. Sharon Stone continuou sua vida de solteira, e até se sabe que nos últimos anos ela procurou o amor no aplicativo de namoro Bumble. Enquanto isso, Dwight Yoakam encontrou a estabilidade, casando-se com a fotógrafa Emily Joyce em 2020, depois de uma década de namoro. É evidente que Sharon Stone e Dwight Yoakam viraram a página. No entanto, baseando-nos em como responderam ao seu romance fracassado, especialmente nos comentários mordazes de Sharon, parece que foi algo mais do que apenas um rompimento simples. Foi um capítulo lamentável, um gosto amargo na vida da atriz. Infelizmente, esta não seria a última vez que Sharon Stone experimentaria relacionamentos que lhe causariam mais angústia do que prazer. O escândalo do destruidor de lares. Quando o amor se cruza com a polêmica, Sharon Stone passou, quase imediatamente, de seu romance com Dwight Yoakam para um novo com o produtor de cinema William J. MacDonald. Desta vez, a relação foi além de um simples encontro. Eles ficaram noivos, aparentemente prontos para dar o próximo passo em direção ao casamento. No entanto,
Embora este relacionamento parecesse ser um capítulo mais estável na vida amorosa de Sharon, sua conclusão não foi menos dramática. Sharon e William se conheceram em 1993, enquanto trabalhavam no filme Invasão de Privacidade, Sliver, do qual MacDonald era produtor. No entanto, a questão não foi como o relacionamento se desenvolveu, mas quando ele se desenvolveu. Quando conheceu Sharon, William MacDonald estava casado há apenas 5 meses com Naomi Baca. Isso rapidamente transformou o relacionamento de Sharon e William em um autêntico escândalo, levantando a óbvia pergunta: era amor puro ou simplesmente uma aventura disfarçada de algo legítimo? William não demorou a deixar sua esposa por Sharon e anunciar abertamente seu amor. Quando a notícia do noivado se espalhou, nem todo mundo ficou feliz, especialmente a ex-mulher de MacDonald, Naomi MacDonald, que não ficou calada. Em vez disso, ela se referiu abertamente a Sharon Stone como uma destruidora de lares. Naomi afirmou furiosa durante uma aparição no sensacionalista programa A Current Affair. Ela não tem coração, é cruel. Sharon Stone roubou minha fantasia. Ela me tirou meu marido. Suas acusações desencadearam uma tempestade midiática, submetendo a atriz a um intenso escrutínio público. Diante das crescentes críticas, o porta-voz de Sharon Stone a defendeu, afirmando que a atriz não se comprometeu com MacDonald até depois que ele solicitou o divórcio. No entanto, o argumento não foi particularmente persuasivo. As pessoas duvidavam da rapidez com que tudo se desenvolveu, desde que MacDonald deixou sua esposa até que se comprometeu com Sharon. Diamante devolvido por FedEx. O frio fim de um romance efêmero. No entanto, Sharon pode não ter sido a única com motivações ocultas nesse emaranhado. William MacDonald não era um produtor novato. Ele conhecia o poder da celebridade. Estar relacionado com a atriz mais brilhante de Hollywood na época pode tê-lo ajudado a impulsionar sua carreira ou, pelo menos, a atrair a atenção do público. Não havia provas definitivas, mas quando um homem deixa sua mulher após apenas 5 meses de casamento para se comprometer com uma atriz de tal calibre, é difícil não suspeitar de seus verdadeiros motivos. Sejam quais fossem as razões de seu romance, ele não durou muito. Sharon e William se separaram menos de 1 ano após o noivado, em 1994. E se o relacionamento foi polêmico, a separação foi muito mais. Sharon Stone não apenas cancelou seu noivado, mas devolveu o diamante por FedEx, um gesto frio, calculado e decisivo que falava de finalidade, como se quisesse apagar todo o rastro desse capítulo de seu passado. A mídia não demorou a explorar a polêmica. A devolução do anel por parte de Sharon foi vista como uma mensagem dramática, que demonstrava sua falta de arrependimento. Os tabloides de Hollywood se encheram de conjecturas. Sharon teria percebido que estava sendo usada. Ou foi ela quem optou por se afastar ao perceber que não era o amor que esperava. William J. MacDonald continuou trabalhando no setor, mas seu nome já não estava associado a Sharon Stone. Sharon, por sua vez, seguiu em frente após outro romance muito divulgado, em busca do amor verdadeiro. Infelizmente, seus problemas sentimentais estavam longe de terminar. Aos 40 anos, Sharon Stone parecia ter tudo. Era uma das atrizes mais destacadas de Hollywood, com uma carreira notável, amor perdido e o sonho roubado. A tragédia oculta, por trás do glamour, de Sharon Stone. Após os turbulentos romances que marcaram sua juventude, parecia que o destino finalmente sorria para Sharon Stone, nos albores do novo milênio. Ela descobriu o amor nos braços de Phil Bronstein, o influente editor executivo do San Francisco Examiner, que com o tempo viria a dirigir o prestigiado San Francisco Chronicle. Eles se conheceram no final dos anos 90 e, à primeira vista, Phil parecia ser o par ideal para Sharon. Inteligente, bem-sucedido, atraente e com a aura inegável de um homem poderoso.
Sharon Stone. O amor encontrado, o sonho roubado e a luta contra a morte. Rapidamente se consolidaram como uma das duplas de ouro de Hollywood, chamando a atenção da mídia sempre que apareciam juntos. Em 14 de fevereiro de 1998, Dia dos Namorados, eles se casaram em uma grandiosa cerimônia que a imprensa não hesitou em classificar como um romance de fantasia. Para Sharon, este casamento representava um novo começo, o início da tão sonhada felicidade familiar que ela sempre desejou. No entanto, por trás daquele exterior brilhante, Sharon sofreu uma angústia física e mental dilacerante durante os anos que passou com Bronstein. Sharon sempre desejou ter um filho biológico, mas seu corpo, cruelmente, a falhava. Ela sofria de uma doença autoimune e endometriose, condições que a impediam de levar uma gravidez a termo. Ela teve um total de 9 abortos espontâneos. Cada gravidez oferecia um raio de otimismo, uma faísca de esperança, mas terminava, invariavelmente, em sangue e dor. Ela suportou um sofrimento intenso, incontáveis horas de luto em silêncio, noites sem dormir e momentos de efêmero prazer ao ver as 2 linhas vermelhas em um teste de gravidez, apenas para que tudo desaparecesse em um instante. Ela se apegava à esperança com cada fibra de seu ser, mas cada revés a quebrava ainda mais profundamente. No final, com o coração partido, mas com a esperança renovada, Sharon e Phil decidiram adotar. Assim, chegou às suas vidas Rowan Joseph Bronstein, um precioso recém-nascido de olhos grandes e redondos, nascido no ano 2000. Ele se tornou o único ponto brilhante na vida de Sharon naquele momento, uma âncora em meio à tempestade. De fora, Sharon Stone parecia ter encontrado seu final feliz. Uma família pequena, mas ideal, um marido bem-sucedido e um filho que ela adorava. Mas o destino, caprichoso e muitas vezes cruel, não lhe permitiria desfrutar dessa alegria por muito tempo. O ataque silencioso, uma hemorragia cerebral, que desafiou a morte. Tudo começou com um sinal aparentemente inocente, quase imperceptível. Sharon Stone sofreu uma forte dor de cabeça enquanto participava de um importante evento de moda em Milão, Itália. Uma terrível pressão se elevava da base de seu pescoço e se espalhava por sua cabeça, como se uma força invisível estivesse esmagando seu crânio por dentro. Ninguém acreditou que fosse algo grave. Uma simples dor de cabeça, talvez por estresse, as luzes brilhantes do palco ou uma agenda exigente. Mas de repente tudo ficou confuso. O espaço ao seu redor se distorceu. Os sons se tornaram distantes, abafados. Ela cambaleou para frente antes de desmaiar, no centro da passarela, desabando sem controle. Toda a sala explodiu em agitação. A equipe médica correu em sua direção, enquanto o caos a envolvia, mas Sharon Stone não conseguia responder, mover-se ou controlar seu próprio corpo. Tudo ficou escuro. Poucos dias depois, de volta aos Estados Unidos, começou o verdadeiro horror, o pesadelo que quase lhe custou a vida. Uma noite em casa, uma dor terrível a atingiu inesperadamente, como um raio que atravessasse seu corpo. Não houve preâmbulos nem sinais de alerta, apenas uma implacável tempestade em seu cérebro que a fez ser arremessada para trás do sofá, batendo a cabeça na mesa antes de desabar inerte no chão. Foi como se o próprio Zeus lhe tivesse lançado um raio. Cada nervo de seu corpo gritava de dor, como se estivessem dilacerando seu cérebro por dentro. Ela se esforçava para respirar e gritar por ajuda, mas nenhum som saía de sua garganta. Quando abriu os olhos, viu algo estranho. Luzes piscando no teto e indivíduos confusos correndo rapidamente ao seu redor. Ela estava deitada em uma maca e era levada pelo gélido corredor de um hospital, com as rodas rangendo contra o chão, um som ominoso que a acompanhava. Ninguém lhe disse o que estava acontecendo. Ela não se lembrava de nada. Era como se tivessem apagado sua memória. Tudo estava fragmentado.
Seus pensamentos estavam nublados por uma névoa impenetrável. Seus filmes, os rostos que ela uma vez conheceu, haviam se quebrado em pedaços que ela não conseguia recompor. Sharon sofria uma hemorragia cerebral. Ela estava sangrando silenciosamente por 9 dias. Durante esse tempo, o sangue se derramava por suas costas, cabeça, rosto e coluna vertebral, e a cada segundo a aproximava mais da morte. O sofrimento era terrível. Não era apenas dor, era devastação, miséria e puro sofrimento interior. Tudo saiu do controle. Os médicos discutiam bem na frente dela, com um tom rápido e tenso. Eles falaram de cirurgia cerebral, da impensável possibilidade de remover uma parte de seu crânio e dos riscos inconcebíveis. Mas ninguém a informou se ela sobreviveria à intervenção. Sharon Stone. A luz do além e o retorno à vida através de Rowan. Ao lado dela, um desconhecido, outra vida à beira do abismo, lutava por sua existência. E de repente, diante dos olhos de Sharon, exalou seu último suspiro. A imagem gravou-se em sua mente como um pesadelo, um presságio sombrio. Ela viu a morte pairando sobre ela e sentiu sua presença muito perto. Percebeu, com uma lucidez assustadora, que poderia ser a próxima. Nesse momento, em meio à agonia, surgiu uma ideia. Uma última âncora à vida. Sua mãe. Ela sussurrou ao telefone, empregando até o último grama de força de sua voz entrecortada. Mãe, estou tendo uma hemorragia cerebral. Do outro lado, sua mãe respondeu com apenas 4 palavras. Um eco de amor incondicional. Já estou indo. Eu te adoro. Quando a chamada terminou, Sharon Stone percebeu que estava, literal e figurativamente, à beira da morte. Em meio à horrível angústia, enquanto tudo se desfocava ao seu redor, a luz não era como o brilho asséptico das luzes de hospital. Era mais quente, mais brilhante e mais tranquila. Uma sensação de calma inefável que a invadiu, como se a guiassem para outro lugar. A dor diminuiu, o terror desapareceu e uma paz profunda a envolveu. Mas algo a reteve na iluminação nebulosa. Da penumbra surgiu uma visão familiar, um farol na escuridão. Seu jovem filho. Ele vagava, a olhava com os olhos cheios de inocência, muito pequeno para compreender o que estava acontecendo, mas com uma sabedoria inata. Ele sabia que precisava de sua mãe. Ela, no mais profundo de seu ser, não podia ir embora. A luta e o renascimento inesperado. Uma batalha por cada fôlego. Ela se recusou a abandonar seu filho. Quando Sharon Stone abriu os olhos após o pesadelo, acreditou ter vencido a morte. Mas ela não tinha ideia de que a verdadeira guerra havia acabado de começar. Saiu do hospital frágil, pálida e tão magra que mal conseguia se reconhecer no espelho. Havia perdido 18% de sua massa corporal. Sua perna direita ficava para trás, incapaz de suportar seu peso. Suas mãos tremiam tanto que ela era incapaz de escrever seu próprio nome. Havia perdido a capacidade de ler, gaguejava em excesso e era incapaz de regular sua própria voz. Sua memória estava praticamente apagada por completo. Cada dia se tornava um ciclo frenético de esquecer tudo e tentar aprender tudo de novo. Com ansiedade, ela buscou ajuda, mas para o que estava vivendo, não havia opções de tratamento convencionais. Não havia terapia que a ajudasse a voltar a andar normalmente, nem medicação para frear sua gagueira, nem um seguro que financiasse os anos de reabilitação que ela precisaria. No entanto, ela se recusou a desistir, a se entregar. Sharon Stone se conteve, dia após dia, com uma disciplina férrea. Aprendeu a escrever seu nome do zero e praticou a falar em frente ao espelho, palavra por palavra, lutando contra sua própria mente para recuperar o que lhe havia sido roubado. Ela se reuniu com neurologistas, buscando formas de excitar sua mente ao mesmo tempo em que fortalecia cada músculo e resposta, por menor que fosse. Ela lutou por si mesma hora a hora,
segundo a segundo, em uma odisseia pessoal de resiliência. Ela descreveu um estranho encontro com um monge budista que a informou que ela havia renascido em seu próprio corpo. Aquela frase a atormentava, mas também a inspirava. Sentia como se tivesse morrido e reencarnado, mas em uma forma completamente nova. Seus sentidos do olfato, visão e tato haviam se transformado. Por anos, ela foi incapaz de ler livros ou compreender o mundo como antes, em uma batalha diária contra as sequelas invisíveis de seu cérebro. Sharon Stone precisou de 7 longos anos para se recuperar completamente. O golpe final. A perda mais dolorosa e a ruína inesperada. Mas justo quando ela começava a se recuperar, quando os primeiros raios de sol da esperança iluminavam seu horizonte, a vida lhe desferiu outro golpe devastador. Sharon Stone, deitada na cama do hospital, na fase mais vulnerável de sua recuperação, sentia que ainda tinha uma família que esperava sua volta para casa. Ela confiava plenamente em Phil Bronstein, o homem com quem se casou em 1998, o homem que lhe havia prometido amor eterno, que estaria ao seu lado, segurando sua mão nos momentos mais sombrios de sua vida. Ela estava errada. Cruelmente, estava errada. Quando retornou para casa, ainda fraca, convalescente, ela se deparou com uma notícia que a destroçou. Bill Bronstein havia solicitado o divórcio. O choque foi muito forte. Ela não conseguia acreditar no que havia ouvido. Enquanto voltava a aprender a andar, falar e escrever, o homem em quem antes confiava, o pai de seu filho, havia partido. E a coisa não terminou aí. Ele a processou pela guarda total de seu filho. Sharon não entendia como seu marido, que lhe havia prometido amá-la, na doença e na adversidade, a afundava de repente na desesperança mais absoluta. Mas ela não era forte o suficiente para lutar nos tribunais. Estava muito fraca e fatigada para comparecer às sessões e muito menos para enfrentar um exército de advogados experientes. E no final, ela perdeu tudo. O tribunal, com uma sentença que a despojou de seu coração, determinou que Rowan Joseph Bronstein, o menino pelo qual tanto havia lutado e a quem adorava, viveria em grande parte com Bronstein. A Sharon só foram permitidos direitos de visita restritos. Ela estava arrasada. Sharon Stone. Um escândalo de custódia e a batalha pela dignidade. No tribunal, em um momento que ficaria gravado a fogo em sua memória, o juiz perguntou a Rowan, com uma crueldade inaudita para um menino: "Você sabia que sua mãe atuou em um filme para adultos?" Essa pergunta atingiu Sharon em cheio no coração. Ela foi taxada de mãe inadequada por um vídeo que havia produzido uma década antes. Havia perdido seu filho por um mero 1/10 de segundo de nudez em Instinto Selvagem. Ela não conseguia acreditar que em um mundo em que a nudez na televisão havia se tornado a norma, ela ainda era punida por uma cena de anos atrás. A hipocrisia era dilacerante. E a coisa não parou por aí. O juiz também a acusou de se preocupar demais com a saúde de Rowan, citando uma extravagante e ridícula acusação de que ela havia proposto injeções de botox nos pés dele para evitar o odor, algo que Sharon rejeitou categoricamente, uma invenção maliciosa. Infelizmente, já era tarde demais. Em 2008, ela perdeu a luta pela custódia. Rowan ficou com Bronstein e Sharon foi forçada, de maneira dilacerante, a sair da vida cotidiana de seu filho. Em poucos anos, a mulher que tinha tudo havia perdido seu marido, seu filho e sua família, sua essência vital. Mas o horror não havia terminado. Enquanto chorava a perda de seu filho, ela descobriu que sua conta bancária estava vazia e os 18 milhões de dólares que havia ganhado durante toda a sua vida, fruto de anos de trabalho e sacrifício, haviam desaparecido. Tudo, incluindo sua geladeira e seu telefone, estava registrado em nome de outra pessoa. Sharon Stone ficou sem nada, despojada de tudo, sem um centavo em seu nome,
Sem o amor de seu filho, agora ela só tinha uma opção: ser aniquilada para sempre, afundar no abismo ou levantar-se, reivindicar tudo e lutar por sua própria sobrevivência. Rejeições e lutas profissionais. A nova batalha de uma sobrevivente. Se perder a custódia de seu filho foi a dor pessoal mais profunda de Sharon Stone. A rejeição de Hollywood foi o golpe definitivo em sua carreira. Sharon, outrora atriz de primeira linha, uma musa para diretores e produtoras, havia desaparecido da cena pública. Hollywood já não tinha um lugar para ela. Rapidamente, com uma crueza dolorosa, ela compreendeu que ninguém esperava seu retorno. A enxurrada de propostas cinematográficas e contratos lucrativos que antes faziam fila à sua porta havia desaparecido sem deixar rastros. Os cineastas e produtores que antes a perseguiam, a elogiavam e se referiam a ela como sua musa, já não estavam interessados. E quando ela tentou buscar outras perspectivas, encontrou-se com duras e implacáveis rejeições, sentenças lapidares que a afundavam ainda mais no abismo. Você não é mais uma atração de bilheteria. Você é muito velha para ser uma atriz principal. Precisamos de um visual jovem. Sharon não apenas teve oportunidades negadas, ela se tornou alvo de chacotas da mídia e de seus próprios colegas. A imprensa sensacionalista se deliciou com seu declínio, apresentando-a como um símbolo sexual acabado, uma celebridade em decadência, uma sombra do que foi. E o que é pior, os poucos papéis que lhe ofereceram eram esquecíveis e insignificantes, o que não ajudou em nada sua já abalada carreira. Sharon, desesperada para manter sua relevância, aceitava qualquer roteiro que lhe fosse oferecido, sem se importar com sua qualidade. Mas isso apenas aumentou sua série de fracassos em Hollywood. Mulher Gato, 2004. Um desastre cinematográfico que a crítica destroçou sem piedade. A interpretação de Sharon foi considerada ineficaz e absurda. Instinto Selvagem 2, 2006. Uma tentativa frenética de recuperar velhas glórias. Mas um fracasso massivo, uma decepção estrondosa. O filme foi taxado de insignificante e defasado, e tornou-se uma das maiores decepções da década. Bob, 2006, recebeu elogios favoráveis, sim, mas seu papel foi muito pequeno para ter uma influência significativa em sua carreira. Nos anos seguintes, nenhum de seus filmes teve muito sucesso. Sharon Stone, que continuou trabalhando em filmes menores, deixou de ser uma celebridade. A luta pela reconquista, quero recuperar minha carreira, declarou Sharon em uma entrevista concedida ao The Times. Um apelo, uma declaração de intenções. Ainda não recuperei minha carreira como atriz. Quero voltar a trabalhar como atriz urgentemente, mas não em papéis fracos, bobos e sem valor. Ela havia tentado de tudo para recuperar seu lugar na indústria, para abrir a porta que Hollywood havia fechado na cara dela. Fiquei surpresa por não conseguir continuar trabalhando bem. Tentei de tudo para fazer o meu melhor, confessou ao The Guardian em 2024. Sharon Stone, a fênix de Hollywood e sua jornada de renascimento. Mas após anos de esforço para se reerguer, Sharon Stone reconheceu algo fundamental. Hollywood pode tê-la abandonado, mas ela nunca se abandonaria. Ela descobriu uma nova via, não na tela grande, mas na arte. Começou a expor seus quadros em uma galeria em São Francisco, mostrando ao mundo que não precisava da aprovação de Hollywood para brilhar. Também se comprometeu com uma paixão renovada a ajudar as mulheres, especialmente aquelas que foram marginalizadas e prejudicadas pela idade e pelos estereótipos. Sharon Stone, a atriz condenada ao ostracismo, refez-se como uma inspiração viva. A fênix de Hollywood, além da fama e da tragédia. Por mais forte que se tornasse, por mais que se reinventasse, havia uma angústia da qual ela não podia se livrar, uma ferida que continuava a sangrar. Quero sinceramente recuperar o que antes tinha.
Desejo retomar minha verdadeira carreira. Estou ansiosa para recuperar minha vida. Será que Sharon Stone conseguirá que Hollywood volte a notá-la, que lhe ofereça os papéis que merece? A resposta ainda está para ser escrita, um capítulo em branco em sua extraordinária biografia. Apenas uma coisa é certa: ela nunca perdeu a esperança. Sharon Stone chegou ao topo de Hollywood, tocando o céu com suas mãos. Mas depois, caiu em uma profunda depressão. Perdeu tudo: sua saúde, sua popularidade, sua família e sua profissão. Mas, como uma fênix, ela se recusou a ficar sepultada sob as cinzas de sua história. Não pediu a Hollywood outra chance, nem solicitou compaixão. Ela se reconstruiu. Os primeiros anos após o AVC foram uma luta desesperada pela sobrevivência. Ninguém a ajudou. Ninguém acreditava que ela pudesse voltar. Hollywood a abandonou e o público em geral a esqueceu. Mas ela nunca se rendeu. Aos poucos, com uma tenacidade sobre-humana, ela reaprendeu a andar, falar e escrever, tentando bravamente recuperar o que lhe havia sido roubado. Foram 7 longos e tortuosos anos de reabilitação. Mas quando finalmente se levantou, era mais forte do que antes, forjada pela dor e pela resiliência. Um propósito maior: a voz dos desfavorecidos. Mas o renascimento de Sharon Stone não foi apenas para si mesma. Ela recriou sua família, adotando mais 2 filhos, Laird Vaughn e Queen Kelly. De mãe que havia perdido seu filho, ela se tornou um firme pilar para 3. Ela já não precisava da aprovação de Hollywood, nem do status de símbolo sexual para se identificar. Ela era mãe, lutadora e sobrevivente, uma mulher completa. E ela não parou por aí. Sharon Stone usou sua fama, sua voz, para influenciar o mundo, para dar um propósito maior à sua existência. Renascimento e transformação. A ativista. Nasce das cinzas. Quando Hollywood estava prestes a rejeitá-la, ela usou sua voz para algo muito maior. Ela saltou para a fama como uma fervorosa defensora da pesquisa sobre o HIV/AIDS, arrecadando mais de 34 milhões de dólares para a causa, um número surpreendente. Ela criou escolas, ajudou crianças sem teto e defendeu pessoas sem voz, os esquecidos. Mas defender os outros tem um preço. Falar em favor da conscientização sobre o HIV/AIDS lhe custou contratos cinematográficos. Hollywood a apresentava como um desafio, uma figura incômoda. Mas desta vez, Sharon já não precisava de seu consentimento. Antes ela havia lutado por sua própria existência. Agora ela luta para melhorar a vida dos outros, para ser uma voz para aqueles que não têm uma. Que novos horizontes o futuro reserva para esta mulher indomável? Só o tempo dirá. A guerreira renascida, Sharon Stone e sua vingança silenciosa contra Hollywood. A princípio, Sharon Stone foi vista como pouco mais que um símbolo sexual em Hollywood, uma fantasia efêmera, e foi descartada sem rodeios quando deixou de ser necessária, quando sua imagem já não se encaixava nos moldes pré-estabelecidos. Mas eles negligenciaram algo fundamental, uma verdade inegável. Ela nunca foi apenas um símbolo. Ela era uma guerreira. Sharon Stone perdeu tudo uma vez, caiu no abismo, mas não precisou recuperar o que havia perdido, porque havia renascido mais forte, mais decidida e mais poderosa do que antes. Seu ressurgimento é um testemunho vibrante de resiliência. Em 2024, Sharon reapareceu no filme What About Love, interpretando Linda Troughton, um sinal de que seu espírito indomável permanecia intacto. Mas ela não parou por aí. No promissor ano de 2025, haveremos em 2 importantes projetos, que já se encontram em fase de pós-produção. Enob 2, onde encarnará Lenda, e In Memoriam, no papel de Bea. Esses projetos não apenas demonstram sua inabalável perseverança na indústria cinematográfica, mas também são um claro indício de que Hollywood, apesar de suas tentativas, não pode ignorar indefinidamente Sharon Stone.
Seu talento, sua presença, é simplesmente grande demais para ser silenciado. Sharon Stone. Arte, legado e o poder da reconstrução. No entanto, a atuação já não é sua principal prioridade. O único farol que a guia. A pintura se tornou um aspecto essencial, transformador de sua vida nos últimos anos. Sua arte, vibrante e emotiva, foi exposta em locais tão importantes como São Francisco, Los Angeles e Berlim, recebendo elogios da crítica e do público. Proximamente, ela exibirá sua obra no Arapaces, em Roma, uma das galerias de arte mais importantes e prestigiadas do mundo. Se antes ela utilizava seu corpo e suas expressões para produzir obras-primas cinematográficas, agora ela emprega um pincel para retratar suas histórias, suas emoções, suas batalhas, de uma maneira mais significativa, íntima e, sobretudo, livre. É uma catarse criativa, uma forma de expressar o inexprimível. O legado reivindicado. Uma homenagem à perseverança indomável. O renascimento de Sharon Stone se reflete não apenas em seu trabalho artístico, mas também em suas aparições públicas, em cada passo firme que ela dá. Em novembro de 2024, um momento particularmente emotivo, ela recebeu o prestigioso prêmio Stella della Mole, na 42ª edição do Festival de Cinema de Turim, em reconhecimento às suas importantes conquistas no cinema. Foi muito mais do que outro marco em sua carreira, foi um monumento à sua perseverança, um tributo ao seu espírito inquebrantável. Foi a reivindicação pública de uma mulher que havia sido rejeitada, marginalizada e menosprezada por Hollywood, mas que agora se levanta com uma força renovada, reivindicando seu legado, seu lugar na história, com a cabeça erguida. Sharon Stone chegou ao topo de Hollywood, beirando o estrelato absoluto. Ela caiu em uma profunda depressão, perdeu sua saúde, sua popularidade, sua família e sua profissão. Mas como uma fênix lendária, ela se recusou a ficar sepultada sob as cinzas de sua história. Não pediu a Hollywood outra oportunidade, nem solicitou compaixão. Simplesmente, ela se reconstruiu. Os primeiros anos após o AVC foram uma luta brutal pela sobrevivência. Ninguém a ajudou, ninguém acreditou que ela pudesse voltar. Hollywood a abandonou e o público em geral, tristemente, se esqueceu dela. Mas ela nunca, jamais, se rendeu. Aos poucos, com uma tenacidade sobre-humana, ela voltou a aprender a andar, falar e escrever, tentando bravamente recuperar o que lhe havia sido tirado. Foram 7 longos e tortuosos anos de reabilitação. Mas quando finalmente se levantou, era mais forte do que antes, forjada pela adversidade, transformada pela dor. Mas o renascimento de Sharon Stone não foi apenas para si mesma. Ela recriou sua família, seu clã, adotando mais 2 filhos, Laird Vaughn e Queen Kelly. De mãe que havia perdido seu filho, ela se tornou um firme pilar para 3, um matriarcado de amor e resiliência. Ela já não precisava da aprovação de Hollywood, nem do status de símbolo sexual para se identificar. Ela era mãe, lutadora e sobrevivente, e isso era mais do que suficiente. E ela não parou por aí. Sharon Stone utilizou sua fama, sua influência, sua voz, para gerar um impacto positivo no mundo. Uma voz para os sem voz. A incansável luta de Sharon Stone. Quando Hollywood estava prestes a rejeitá-la, ela utilizou sua voz para algo muito maior, muito mais nobre. Ela saltou para a fama como uma fervorosa defensora da pesquisa sobre o HIV/AIDS, arrecadando mais de 34 milhões de dólares para a causa, um número assombroso que fez uma diferença real na vida de muitas pessoas. Ela criou escolas, ajudou crianças sem teto e defendeu pessoas sem voz, os invisíveis, os marginalizados. Mas defender os outros tem um preço, e Sharon Stone o pagou. Falar em favor da conscientização sobre o HIV/AIDS lhe custou contratos cinematográficos, papéis suculentos.
Hollywood, o mesmo sistema que a havia exaltado, a apresentava agora como um desafio, uma figura incômoda, muito direta, muito real. Mas desta vez, Sharon já não precisava de seu consentimento. Antes ela havia lutado por sua própria existência. Agora ela luta para melhorar o mundo, para ser uma voz para aqueles que não têm uma, para construir um legado que transcende a tela. A história de Sharon Stone é a de uma mulher que, contra todas as probabilidades, se reinventou repetidamente. Será que seu espírito inquebrantável pode inspirar uma nova geração, demonstrando que a verdadeira beleza reside na força e na autenticidade? O tempo, sem dúvida, continuará a revelar os capítulos desta vida surpreendente.